Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar sobre o teorema de existência de probabilidades invariantes para transformações ou fluxos contínuos em espaços métricos compactos e também no caso métricos separáveis e completos. Falaremos de ergodicidade e veremos exemplos de medidas ergódicas. Então, vamos começar com a existência da probabilidade invariante. Então, vamos considerar este teorema. Se eu tiver uma transformação contínua num espaço métrico compacto, então garanto que existe pelo menos uma probabilidade invariante para f. Tá? O mesmo resultado vale para fluxos. Vamos ver agora exemplos simples que mostram que nenhuma destas hipóteses, a continuidade e a compacidade, podem ser omitidas em geral. Então, um espaço não compacto é, por exemplo, o intervalo 0,1 fechado em 1 e aberto em 0, com a topologia usual, e tomemos uma função que é simplesmente x vai em x sobre 2. Uma transformação muito simples, e suponhamos que f tivesse uma probabilidade invariante. Okay, vamos ver que ela não tem. Né? Temos uma aplicação que é contínua, num espaço não compacto, que não tem probabilidade invariante. Mas vamos argumentar por redução absurda, se ela tivesse uma probabilidade invariante, então pelo teorema de recorrência, quase todo ponto aqui no intervalo 0,1 teria que ser recorrente com respeito a essa probabilidade. Pois, mas é fácil verificar, devido à forma da função, que não existe ponto recorrente qualquer. Não existe qualquer ponto recorrente. Então, a função tem este comportamento, portanto, todas as órbitas vão convergir para 0, só que 0 não faz parte do espaço. O espaço é o intervalo 0,1 fechado em 1 e aberto em 0. Então 0 não faz parte do espaço e o único ponto recorrente deveria ser o 0. E eu retirei do espaço. Então este espaço não tem, para esta transformação, não tem nenhum ponto recorrente. Logo, não pode ter nenhuma probabilidade invariante. Então, a órbita de qualquer x converge para 0, em particular não acumula no ponto inicial. Assim, o f é um exemplo de uma transformação contínua num espaço não compacto que não tem medida de probabilidade invariante. Agora, um exemplo com um espaço compacto, mas uma transformação descontínua. Pego a transformação anterior, x vai em x sobre 2, para x diferente de 0, e em 0 mando em 1. Ela agora é descontínua, o espaço é compacto, mas agora, semelhante ao caso anterior, nenhum ponto, exceto o 0, é recorrente. O 0 vai em 1, depois o 1 vai em 1 meio, o meio em 1 quarto, etc, e volta para 0. Mas não converge para 0, mas nunca atinge o 0, então, de fato, o 0 é recorrente. Assim, se existisse uma probabilidade invariante, ela teria que dar peso total ao único ponto recorrente, que é o 0. Ou seja, μ teria que ser a Dirac, a massa de Dirac suportada em 0. Ter aquela medida que só dá valor 1 ao 0. Mas acontece que essa medida específica, que é a única que pode existir, ela não é invariante. Porque se eu tomar E igual ao conjunto do 0, então ele, claro, tem medida 1, mas a pré-imagem dele é o conjunto vazio, que tem medida nula. Porque nenhum ponto intervalo 0 é enviado por f no 0. Com esta definição. Então, assim, f não tem probabilidade invariante e temos mais um potencial. Tomemos agora a transformação no intervalo 0,1 dada por f de x igual a x sobre 2. É o caso anterior, mas agora toda bonitinha, toda contínua e no intervalo compacto. Agora nós temos que f é contínua no espaço compacto e pelo teorema que nós iremos provar existe alguma probabilidade invariante. Mas como no caso anterior, a única probabilidade invariante é a Dirac na origem. Agora ela é invariante, de fato. Portanto, este exemplo mostra uma limitação do teorema da existência, que é uma consequência dele ser muito geral. As medidas que ele garante existirem podem ser bastante triviais.
Neste exemplo, quase todo ponto significa apenas o ponto 0. Ok? Então, a informação que eu tiro por esta medida invariante é concentrada no ponto 0. O resto do intervalo ela não enxerga. Por isso é importante ter resultados de existência de medidas com propriedades adicionais que tornem essas medidas mais relevantes para o estudo de dinâmica. Por exemplo, medidas que sejam equivalentes à medida de Lebesgue. É um exemplo de uma propriedade que nós podemos tentar exigir das medidas invariantes, né, para elas serem mais relevantes. Porque se eu tiver uma medida que é equivalente à medida de Lebesgue, pelo menos o seu suporte tem medida de Lebesgue positiva. Okay? Tem volume positivo, tem comprimento, tem área, volume positivo. E isso, pelo menos, dá mais informações. Né? Portanto, isso é um exemplo de uma propriedade extra que nós podemos tentar pedir. Okay? Mas nem sempre os sistemas têm medidas invariantes que admitem algumas propriedades extras. Tá? Por exemplo, nem sempre todo o sistema tem uma medida invariante equivalente à medida de Lebesgue. Vamos falar agora o caso de espaços métricos completos, não compactos. Vamos ver uma condição que é necessária e suficiente para a existência de uma probabilidade invariante nesse caso. Okay? Este é o teorema de Oxtoby-Ulam, de 1939. Tomemos um espaço métrico separável e completo, não necessariamente compacto, e tem uma transformação contínua. Então, uma medida invariante finita existe se e só se para algum compacto e algum ponto do espaço, algum ponto x, algum compacto k, vale que este limite a frequência, que é essencialmente a frequência de visitas da órbita de x ao k, né? Este limite seja positivo. Okay? Se o limite existe e é positivo, né? Nós temos como condição necessária e suficiente aqui, né? Se isso ou se este limite é positivo. Implicitamente estamos assumindo que o limite existe. É suficiente que o lim sup seja positivo. Se o lim sup aqui for positivo, então isso implica que existe a probabilidade invariante. Observemos que se o espaço inteiro for compacto, né, se K for o X, se X for compacto, se eu colocar aqui o espaço inteiro, então automaticamente isto é verdadeiro, porque isto aqui vai ser 1, né? Se isto aqui for o espaço inteiro, isto aqui é sempre 1, e portanto o limite é 1, é exatamente 1, existe, é positivo. Então, quando o x inteiro é compacto, eu coloco o k igual a x aqui e recupero o teorema anterior. Okay? Então, isso é uma generalização interessante. De maneira análoga, para o caso contínuo, se eu tiver um espaço métrico separável completo e tiver aqui um fluxo contínuo, então uma medida invariante finita existe se e só se para algum compacto e para algum ponto, algum compacto K, algum ponto X, de novo, a frequência de visitas em tempo contínuo existe e é positiva. Okay? Isto aqui é a frequência de visitas em tempo contínuo. E, de novo, é suficiente que o lim sup seja positivo. E a mesma observação, se o espaço inteiro for compacto, se eu tiver um espaço X for compacto, eu substituo aqui, isto aqui dá sempre 1, portanto, recupero um teorema de existência para espaços métricos compactos em relação a fluxos contínuos. Em seguida, veremos a prova destes teoremas. Para provar estes teoremas, nós necessitamos primeiro a topologia fraca estrela no espaço das medidas. E isso, essencialmente, é uma revisão da análise funcional. Vamos ver um pouquinho disso. E depois precisamos do teorema de extensões de medida via medida exterior para provar este teorema de Oxtoby-Ulam. Tá? Vamos tratar disso no próximo vídeo, começando com a topologia fraca estrela no espaço das medidas de probabilidade de um espaço métrico.